Boa noite, galera. Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Você que ainda não é inscrito, peço por gentileza que você se inscreva, deixe o seu like. Você que já é inscrito, muito obrigado por estar acompanhando a gente aí nesse canal. E vamos lá. Galera, hoje o vídeo é para falar sobre dois assuntos. O primeiro é a respeito aí, né, do que aconteceu com o Abel Ferreira, né? Um dos sócios aí de uma empresa que ele tem desde 2012 aí processou Abel Ferreira, tá falando na justiça que ele agiu de má fé em algumas assinaturas e fez com que ele cometesse um crime de violação de assinatura, que não foi ele, foi falsificado e etc e tal, e o Abel já tá, né, tomando as providências aí, já disse que tudo isso daí é mentira, é calúnia, que isso não existe, e o próprio Palmeiras já se manifestou dizendo que apoia o Abel, que o Abel jamais faria algo desse tipo, e a empresa, né, os sócios aí, eles querem aí algo em torno de 4 milhões de reais e que o Abel se desvincule da empresa. Pelo menos é a matéria que eu vi no UOL, né? E o Abel ainda é sócio dessa empresa, né? Ele tem ainda outros portugueses como sócios, e esses portugueses querem que o Abel saia e pague aí 4 milhões aí de indenização, 4 milhões de não sei mais o que, e tá um rolo na justiça aí, mas o Abel já desmentiu, o próprio Palmeiras já desmentiu, disse que tá junto com o treinador, que apoia e que jamais o Abel faria isso. E nós, conhecendo o Abel, né, é difícil acreditar que o Abel teria coragem para fazer essa loucura, né, falsificar a assinatura e cometer crime aí, juridicamente falando. Acho que isso provavelmente sim falsas acusações contra o nosso treinador. Acredito que isso não vai atrapalhar no desempenho do Abel, isso não vai afetar no time, isso não vai deixar ele com a cabeça voada para essa final que a gente já vai começar a disputar aí nas próximos dias, né, no próximo final de semana. E vai ficar tudo bem, e acredito que isso vai se resolver o mais rápido possível, e com certeza o Abel será inocentado dessas acusações, beleza? E o segundo assunto que eu quero falar nesse vídeo é referente aos nossos craques que foram para a seleção brasileira. Galera, eu assisti o jogo, tá? Assisti o jogo inteiro, a partir dos 5 minutos do primeiro tempo, assisti até o final do jogo. Então, praticamente, assisti o jogo inteiro. E o que eu tenho para falar dos jogadores do Palmeiras, né? Primeiramente, dizer que foi muito bom, né, a CBF ter conseguido marcar esse amistoso contra o time do Marrocos, né? Geralmente o Brasil ele marca amistosos com times muito inferiores. A gente viu isso aí o ano passado contra a Tunísia, contra times muito abaixo do nível da seleção brasileira. E eu fiquei feliz em ver que marcou um amistoso contra o Marrocos. O Marrocos, apesar dele não ser uma seleção mundialmente conhecida, né? Uma seleção que fez grandes feitos aí no futebol mundial, em Copa do Mundo e tal, mas o Marrocos ele foi uma grata surpresa, né, na última Copa do Mundo, sendo o quarto melhor time, né, do campeonato. Ou seja, é um time muito organizado, um time que venceu Portugal, venceu outras seleções aí que eram favoritas, e o Marrocos foi indo, e até teve gente que apostou o Marrocos na final. E jogou muito bem, manteve o seu padrão, manteve a sua postura, nenhum momento foi desleal na Copa do Mundo, fez uma Copa muito boa pela seleção, né, pela camisa, por toda a história que o Marrocos ele representa no futebol mundial. Ele fez história na última Copa do Mundo. E eu vi que a CBF ela marcou esse amistoso, e eu achei interessante. Por quê? Porque parece que, né, que a CBF, parece que a seleção brasileira agora, ele vai passar por um processo de reformulação, né? E isso já era esperado antes mesmo do Tite assumir. Ninguém aguentava mais as mesmas caras depois do 7-1, depois dos vexames de 2010. Ninguém aguentava mais aquelas caras, e o Tite veio e ele mudou uma peça ou outra, começou a participar da panela, foi fazendo aquelas coisas que ninguém entendia, começou a falar de zona 14, zona 13, de flutuar, uns papos meio louco, e começou a entrar no sistema. E aí foi quando a seleção brasileira começou a ser dominada, né, pelos empresários, pelo sistema, por tudo que a gente não queria. E fez com que os brasileiros eles olhassem para a seleção e não via aquela alegria, né,
de torcer, aquele futebol alegre, aquela união. A gente via isso nos próprios jogadores, mas nós, brasileiros, olhávamos para a seleção e falava, poxa, a gente queria que fosse diferente, né? A gente queria que a seleção brasileira fosse mais coerente, que o treinador ele não fosse tão clubista, né? Eu, como palmeirense, posso aqui... você pode não concordar comigo, mas o Tite, em muitas convocações, sim, ele deixou o coração falar mais alto e ele beneficiou aí alguns times. Por exemplo, impossível o Dudu não ter ido para a Copa do Mundo de 2018. O Dudu, ele foi por 4 ou 5 temporadas um dos melhores atletas do futebol brasileiro. O Dudu, ele ganhou bola de ouro, bola de prata, ele foi craque do Brasileirão várias vezes. O Dudu nunca teve uma oportunidade. Se eu não me engano, ele teve uma, né, na seleção brasileira, inclusive marcou um gol. Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Depois você deixa no comentário se eu tô certo. E tanto que ele guardou a camisa, e é uma das coisas que ele falou que não abre mão, é as 2 camisas que ele vai vestir na vida dele aqui no Brasil. Seleção brasileira e do Palmeiras. Ele tem essas 2 camisas lá no quadro, na parede da sua casa. E vários outros exemplos, né, de outros times também. Eu não tô aqui para ser clubista, achar que só os jogadores do Palmeiras mereciam estar na seleção. Não, teve outros jogadores que mereciam estar na seleção na Copa de 2018. Teve outros jogadores que fora do Brasil que deveriam estar na seleção, não foram convocados. A seleção ficou muito refém do Neymar. E passou essa era Tite, né? A gente já imaginaria que a seleção não ganharia essa Copa do Mundo do ano passado. Todo mundo aqui acho que imaginaria que chegaria ali sim, um pouco mais longe, mas dificilmente ganharia, devido a tudo isso que aconteceu no decorrer dos anos, né? A seleção brasileira, ela sempre ganhou de times muito fracos aqui na América do Sul. América do Sul, os times aqui não é parâmetro. Bolívia, Peru, Uruguai. O Uruguai tá capengando as pernas. Para nós ter noção, o Uruguai ele tava com jogadores lesionados, o time todo destroçado, jogadores que ruim. Os jogadores que tinham mais nome, camisas mais pesadas, os jogadores que estavam numa fase horrível. Então, times fracos, Venezuela, a única que deu mais trabalho foi a Argentina. Se eu não me engano, a Argentina, o Brasil perdeu quando enfrentou ela, né? No final da Copa América, se eu não me engano, o Brasil perdeu. E teve aí o lance daquele jogo que foi anulado, que eu não sei muito bem o que aconteceu, e não rolou aquele jogo, e parece que foi adiado, e eu não sei o desenrolar da história. Mas, resumindo, os times aqui da América do Sul são times muito fracos. O Brasil, ele estava jogando com seleções muito abaixo. Seleções que, se viesse participar do Campeonato Brasileiro, ficaria meio de tabela e, se brincar, dependendo, até brigar para não cair, né? A gente viu a Colômbia, uma sensação aí nos anos atrás, também estava fraquíssima. Equador, são seleções que não tem como mostrar se a seleção brasileira realmente ela é uma seleção forte ou ela é uma seleção fraca. E quando a CBF tinha a oportunidade de marcar amistosos para poder mostrar que a seleção estava pronta, a CBF vinha e marcava amistosos contra a Tunísia, contra a Coreia, contra Japão, contra esses times aí que a gente sabe que o futebol é muito fraco. Então não tinha como você ter uma base. Será que a seleção chega? Então a gente viu comentários muito mais negativos referente a título do que positivo, né? A gente via muita gente falando assim, olha, a hora que pegar uma seleção da Europa, olha, a hora que pegar uma seleção da Espanha, a hora que pegar uma Alemanha, 7-1 de novo, é lapada, e não vai conseguir. Beleza. A seleção brasileira perdeu para a Copa do Mundo, por um time que a gente jamais imaginaria que fosse perder, mas a gente sabe que o futebol mudou muito. Hoje em dia não conta muito a qualidade individual, né? O futebol hoje é muito tático, o futebol hoje é muito físico, o futebol hoje é muito entrega. A qualidade individual nem sempre é o suficiente para você vencer o jogo. Pode acontecer de acontecer um jogo ali, uma jogada aqui, mas hoje em dia não é mais algo que vai decidir ali o campeonato. Pode decidir um jogo, mas não decide campeonato. Então, os times hoje têm muitas informações das suas seleções, os times hoje têm muito recurso para estudar os outros adversários, e a gente viu que o Brasil ele foi ficando para trás. Ele foi ficando para trás com o modelo do Tite, aquela coisa tipo de 1-0, de engrenar, futebol que até vencia, mas não convencia. E chegou a Copa do Mundo, foi o que todo mundo já esperava, perdeu. E agora acende uma esperança, por quê? A minha opinião eu sempre quis que a seleção brasileira ela reformulasse sim a sua espinha dorsal, ali Thiago Silva, Daniel Alves,
Aqueles caras que tá ali há muitos anos e que não já apresenta resultados. Então eu prefiro de verdade que a seleção brasileira ela perca esses amistosos. Eu prefiro que a seleção brasileira ela perca alguns jogos, né? Ela não se desgarre tanto como fez nas últimas eliminatórias, né? A seleção brasileira ela se classificava com vários jogos de antecedência, se desgarrava na frente. Então eu prefiro que fique mais páreo, até se classifique em segundo ou em terceiro, não tem problema. Desde que ela prepare jogadores para as próximas Copas, né? Nós temos hoje uma safra de jogadores muito bons. A gente viu agora essa convocação, gostei muito. Dá oportunidade pro Andrei, dá oportunidade pro Arthur do América, dá oportunidade pro Rony, pro Veiga, que já era para ter ido há muito tempo. Acho que o Pedro deveria ser sim o centroavante oficial da seleção. Ele é novo, ele joga muito bem, ele sabe fazer gol, é finalizador, vai estar muito, muito bem na próxima Copa. Acho que ele deveria ser o titular dessas eliminatórias. Então, vários jogadores que vão agregando valores e dando acendendo aquela chama do brasileiro de torcer. A minha preocupação é o treinador. A minha preocupação é o treinador. A gente sabe que no Brasil está muito escasso de treinadores. Só que eu não sei se eu sou muito a favor de um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eu não sei se esse treinador estrangeiro ele vai sentir aquela energia que só o futebol brasileiro tem, sabe? Aquela conexão com o Brasil. Eu não sei se isso vai dar certo. Pode dar muito certo, como o Abel deu com o Palmeiras, como pode ser um desastre. Lembra do Careca, quando veio pro Palmeiras? Pode ser muito certo, como o Abel, ou pode ser um Careca da vida. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Parece que o nome mais forte aí é o Ancelotti, né? Parece que vai acabar sendo ele mesmo, se confirmar aí as informações que estão saindo aí. Mas eu fiquei muito feliz que a seleção, ela, apesar do resultado, perdeu, mas eu fiquei muito feliz que ela inovou. Agora falando do jogo. O time do Marrocos ele manteve a mesma pegada da Copa do Mundo. Ele é um time organizado, ele é um time ofensivo, ele é um time que sabe o que faz com a bola, ele é um time que ele não é afobado, ele não se desespera, ele tem objetivos no jogo. É um time que tem objetivos no jogo, muito bem treinado. E a seleção, por ser uma seleção nova, né? Se você pegar ali, tinha Rony, tinha aquele Royal, tinha Alex Telles, tinha o Ibanez na zaga, tinha o Everton. São jogadores que são coisas novas, são caras novas no time principal da seleção. E que não tem entrosamento. Então, se você pega por esse lado, a seleção brasileira ela fez sim um bom jogo. Ela pegou uma seleção que já tem entrosamento, uma seleção que já fez uma Copa do Mundo muito boa, uma seleção que tem uma base sólida, uma seleção que tem um treinador, tá? A nossa seleção não tem treinador, foi com o interino, que isso tem que ser levado em consideração. Não adianta eu vir aqui descer o cacete na seleção, mas a seleção ela foi para ver como se comportaria. E eu achei muito positivo, achei bem legal mesmo a forma com que o interino, né, a convocação, achei legal. Achei que daria para marcar 2 amistosos para testar todo mundo. Acho que isso aí deveria ser feito, mas segundo as informações da própria transmissão, a CBF não marcou outro jogo porque não queria marcar com times fracos, ela queria marcar com times mais fortes. Essa informação da transmissão da Band, né, que foi passado lá para os telespectadores. Então, se realmente foi isso, legal. Acredito que marcando um amistoso com Irã, Tunísia, Catar, não vai levar em lugar nenhum. Porque vai golear e todo mundo vai ficar naquela expectativa. Aí quando pega um time mais organizado, toma pau. Então é melhor pegar seleções assim mesmo, como Marrocos, né? Pegar seleções contra Portugal, marca lá contra Itália, marca contra os times que caíram no grupo aí do Brasil na Copa do Mundo, marca com essas seleções que tem base, que tem sólido, pra gente ver se esses jogadores vão sentir. E falando dos jogadores sentirem, cara, eu sou muito crítico do Rony, todo mundo sabe, o pessoal que me acompanha nos grupos do Palmeiras sabe que eu sou muito crítico do Rony, acho ele um jogador tecnicamente muito fraco, porém, o Rony, ele tem aquilo que todo brasileiro gosta, ele tem raça e ele tem disposição. Acho que eu não lembro de um jogador que tenha tanto fôlego, tanto físico como o Rony. Eu não lembro. Se vocês lembram, escreva aqui nos comentários. Mas eu não lembro de um jogador igual o Rony, de entrega, de disposição, de físico, que não cansa.
O Rony, se ele jogasse o tempo inteiro, os 2 tempos cheios ali, ele ia estar do mesmo nível, na mesma pegada, ninguém ia saber que ele tá cansado. Você não consegue saber se ele entrou no segundo tempo, se ele tá desde o começo. Ele não mostra nenhuma reação de cansaço, ele não mostra. Nem olhando para ele e nem vendo ele jogar, ele não mostra. E achei que ele foi muito bem, concordo com todo mundo que acha que ele foi o melhor jogador da seleção brasileira. E apesar dele estar naquela posição que no Palmeiras não dá certo, que é o ponta, na seleção ele já foi bem. Eu não sei se é porque ele ia trocando com o Rodrigo, porque o Rodrigo ele estava de falso 9, então uma hora ele estava centralizado, mas outra hora ele estava na ponta. Então não sei se eles trocando, isso beneficiou o Rony, né? Então achei que ele fez uma partida muito boa, né? Tentou o tempo inteiro, deu passe pro Rodrigo, chutou para fora, ele chutou para fora, ele tentou, a bola não entrou. Achei que ele foi muito ativo, não sentiu o peso da seleção brasileira, que muito jogador quando vai para lá sente a camisa, fica acanhado e fica, nossa, tô aqui mesmo, é isso que tá acontecendo. O Rony era como se ele estivesse jogando no Palmeiras, não sentiu, nem parecia o Rony. E eu que sou crítico, eu falei, rapaz, eu não tô nem acreditando que esse bagre tá desse jeito. Mas o Rafael Veiga entrou faltando pouco tempo, não tem como avaliar muito bem, mas para mim também parece que não sentiu, né? Foi um jogador que buscou ali algumas jogadas, tentou um chute pro gol, outro ele saiu fraco. Achei que ele entrou ok, não comprometeu, também não fez nada de demais, mas continuo apoiando que ele vá para a seleção, seja reserva, vai entrando aos poucos. 1000 vezes ele melhor que o Paquetá. Acho que se ele tivesse entrado desde o começo do jogo, ele daria mais resultado do que o Paquetá. O Paquetá, ele, infelizmente, na seleção, ele não se achou ainda, a não ser contra times fraquíssimos. Mas na seleção ele não se achou ainda. Acredito que o Rafael Veiga é muito mais jogador que ele, mas muito mais jogador que ele. E o Everton. O Everton, o Everton é aquela coisa, né? Ele passa segurança, né? Tem alguns clubistas aí que falam que ele não pulou na bola naquele primeiro gol, ele poderia ter tentado, mas o chute, ninguém esperava aquele chute. Ali foi o próprio zagueiro que era para ter fechado o ângulo do cara. O cara chutou e pegou no contrapé do Everton, então ele não tinha reação ali, né? E o segundo gol também, o cara foi feliz no chute, pegou na veia ali, então foi muito mais falha da zaga, que cá para nós estava uma mãe. O Marrocos poderia ter muito bem feito 3, 4 gols, né? Errou muito gol também. O Brasil, ele não se achou na zaga, tava batendo cabeça. Mas foi legal, para um jogo de amistoso ali, para se conhecer, os jogadores sentir aquela coisa de seleção, foi muito legal, muito positivo. E achei que a seleção se portou bem. O Andrei, gostei muito do Andrei, tem um bom passe, as ligações dele a la Felipe Melo, sabe, de inversão, ele não errou nenhuma, ele sempre fez um bom passe, é um jogador que pega a bola, olha para frente, né? Acredito que vai dar muito certo na seleção, acredito que ele vai sim ser um dos titulares da Copa, minha opinião, porque ele tem muito a crescer ainda, é um jogador de 18 anos, vai amadurecer muito, vai estar ali com seus 21 anos, 22 anos, vai estar voando na Copa do Mundo. Vitor Roque, apoio, tem que estar lá mesmo. O Endrick vai estar com 20 anos na Copa, não sei se ele vai estar voando, mas por ele estar no Real Madrid, acredito que ele vai ser igual o Vinícius Júnior. Ele vai, com 20 anos, já vai estar se destacando, vai também ser ali convocado. Então, a seleção brasileira, ela tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Como eu disse, a única coisa que me preocupa é o treinador. Mas ela tá no caminho certo. E os jogadores do Palmeiras, para mim, no geral, foram muito bem. Foram muito bem. Rony me surpreendeu. Rafael Veiga foi aquilo que a gente esperava, não ia comprometer, fez o jogo ok. E o Everton, todo mundo sabe que o Everton, ele já está lá na seleção há um tempo, conhece o ambiente, já sabe como que é, não tem mais a pressão, a gente já esperaria que ele não fosse sentir. Então, a minha análise é essa. Os jogadores do Palmeiras na seleção foram ok. Continuaria dando sequência para esses jogadores. Acho que eles merecem sequência, acho que eles merecem sim ser convocados, só que vai vir um novo treinador aí, né? E a gente não sabe como é a cabeça. Se for o Ancelotti, talvez ele pode olhar e falar, não, eu quero contar com os jogadores que estão lá na Europa, que eu já tenho uma certa confiança. Talvez ele não convoque os jogadores do Brasil. Talvez ele ache a nossa liga aqui muito fraca, né? Comparando a Liga da Europa, a gente sabe que mas talvez ele ache mais fraca ainda e fala, não quero contar com esses jogadores. Ou também ele pode achar que o Brasil tem que ser valorizado por ser o futebol pentacampeão, tem que ter muitos jogadores do Brasil, é o futebol pentacampeão. Se ele olhar para seleções que foi campeãs em Copas passadas, sempre
tiveram jogadores que atuaram no Brasil, inclusive o goleiro titular, que fez várias defesas, era o Marcos na última Copa, né? Então, se ele for por essa linha de raciocínio, ele vai convocar jogadores que atuam no Brasil, e eu sou super a favor disso. Acho que jogadores como Paquetá, jogadores como o próprio Royal, achei ele um jogador assim, eu não sei como é que ele é no time dele, não sei, pra falar a verdade, não sei nem que time que ele joga, mas eu não achei ele um bom lateral. Pode ser que sentiu o peso ali, a afobação, não vou jogar o cara também só por um jogo, mas talvez o Ancelotti convoque um lateral do Brasil. Talvez ele ache que no Brasil tem alguém melhor que ele. Então, a gente não sabe como que vai ser o andamento da seleção para os próximos jogos por causa do treinador. Vai chegar uma nova comissão técnica, novo pensamento, nova filosofia, novos ares para a seleção, e eu fico muito feliz em saber que tem uma reformulação. Agora, o que não pode acontecer é chegar um novo treinador e Thiago Silva tá lá de novo, Marquinhos, ter toda aquela corja que ninguém aguenta mais na seleção brasileira. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário aqui, o seu like, se inscreva no canal e dê a sua opinião. Você acha que a seleção brasileira vai se preparar bem para a próxima Copa? Você acha que ela vai ganhar? Você acha que tem tudo para ganhar? Você acha que vai dar certo essa reformulação? O que você acha que vai ser o treinador? Vai ser estrangeiro? Vai ser o Diniz? O Galvão adora o Diniz, está querendo colocar ele. Eu não colocaria. Se for para colocar o Diniz, eu prefiro colocar um estrangeiro. Mas deixa o seu comentário aí e fale o que você acha, beleza? Ó, jogadores do Palmeiras, parabéns. Foram top lá na seleção, representou a nossa camisa. Valeu, abraço, tamo junto, até mais.